Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e as nossas almas visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedei do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero saudar você com a saudação do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 2. Irmãos eleitos, conforme a presciência de Deus Pai e pela santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão com seu sangue. A vós, graça e paz abundantemente. Amém. Meu nome é Adalberto, servo de Deus na Renovação Carismática Católica, do Grupo Anjo Gabriel, aqui na Diocese de Petrolina. E é um prazer enorme para mim, uma alegria muito grande, partilhar com você essa palavra de hoje, que vai estar no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, né? Mais precisamente no versículo 6. Por isso eu peço a você, querido irmão, querida irmã, pegue a sua palavra, né? Para que a gente possa ler junto. Eu vou ler do versículo 1 até o 8, tá certo? Mas a nossa palavra vai nortear no versículo 6. Diz assim: Naqueles dias, juntou-se uma grande multidão e não tinham com que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão da multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandar embora em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Seus discípulos responderam: De onde alguém conseguirá pão para saciar tanta gente aqui, nesse lugar deserto? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam eles. Então mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães e deu graças, partiu e deu a seus discípulos para que distribuísse. E eles distribuíram a toda a multidão. Tinha também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O versículo 6 vai dizer exatamente assim: Partiu, então mandou a multidão sentar-se no chão, depois tomou os 7 pães, deu graças, partiu e os deu a seus discípulos. Tomou o pão, partiu e deu graças. Querido irmão, essa passagem do Evangelho de São Marcos é a segunda multiplicação dos pães. É interessante a gente notar que a primeira multiplicação dos pães, ela acontece dentro do território judeu. E essa já acontece em Genezaré, já fora do território. Ou seja, para nos dizer, a mim e a você, que Jesus sacia a fome de toda a humanidade, tanto do povo judeu como do povo gentil, no caso nós. É interessante a gente notar alguns verbos, né, que Marcos usa nessa palavra. Jesus teve compaixão, né? Jesus se compadeceu, Jesus tomou a sua dor, tomou a dor daqueles que estavam ao ouvir, né? Jesus sentiu fome por eles. Depois, Jesus pergunta para seus discípulos como é que faria para dar pão a tanta gente. E aí vem o milagre. E o que milagre é? O milagre da partilha, né? Só tinha 7 pães, né? 2 peixinhos. Mas aqueles que tinham 7 pães, eles doaram a Jesus. Eles doaram a Deus. Por isso que, para mim e para você, o importante, meus irmãos, não é a quantidade, mas sim a qualidade do nosso sim.
né, a qualidade do meu sim para o serviço do Senhor. Entenda bem, Jesus manda o povo se sentar, ou seja, Jesus pede para o povo se organizar. A distribuição é feita de modo organizado e não de um modo qualquer. Jesus, antes de partilhar, né, Jesus agradece ao Pai. Ele rende graças. Obrigado, Senhor, por esses 7 pães, esses 2 peixinhos. Quantas e quantas vezes nós, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós reclamamos daquilo que nós temos, daquilo que tem em nossa mesa. E não lembramos que lá fora, principalmente nessa época, quantos pais desempregados que dormem sem saber o que vai dar para os seus filhos. Será que nós, eu e você, será que nós estamos praticando esse verbo, compaixão, compadecer do irmão? Deus, ele se compadece de toda a humanidade e a sua palavra vai dizer que ele faz o sol nascer sobre justo e injusto. É tanto que lá no Salmo 22, ele diz, prepara para mim a mesa farta. Deus ele só nos dá com fartura, queridos irmãos, queridas irmãs. E Nossa Senhora canta, saciou a fome dos famintos, saciou de bens os famintos. A fome que assola o mundo não é só a fome material, mas é a fome de Deus. É a ausência, não de Deus, não por parte de Deus, mas a minha ausência ao lado de Deus, a minha ausência em procurar esse Deus maravilhoso. Saciou de bem os famintos. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos pedir ao Senhor que nos faça as pessoas cheias de compaixão, para que nós possamos nos compadecer dos irmãos, né, daqueles que estão necessitando nesse momento, não só do pão material, mas do pão diário da palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantas e quantas vezes, nesse tempo favorável, você ligou para alguém para anunciar, para falar desse pão que sacia a fome, esse pão que sacia, que nos dá vida, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Vamos pedir ao Senhor que derrame seu Espírito Santo sobre nós e que pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, que nós sejamos pessoas compadecidas, que nós possamos ser pessoas que não só partilham a palavra, mas que vivem a palavra. Por isso, Senhor Deus, no dia de hoje, Senhor, eu te peço, derrama sobre nós o teu Espírito e faz de nós, Senhor Jesus, não só ouvintes, não só leitores, mas praticantes da tua palavra, para que nós possamos amar como o Senhor amou, para que nós possamos nos compadecer como o Senhor se compadeceu. Por isso eu te louvo e te bendigo, Senhor, por essa partilha dessa palavra. A ti honra, glória e louvor para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te proteja. Amém.